Olá, tudo bem? Meu nome é João Alexandre Guimarães e seja muito bem-vindo ao Prosa no LabDH. A questão palestina envolve uma série de acontecimentos que vão desde a criação do Estado de Israel até a luta pela implementação do Estado palestino. Atualmente, os territórios palestinos reduzem-se às restritas áreas da Cisjordânia e também na faixa de Gaza, onde são comuns conflitos entre judeus e árabes. E esses conflitos é o que estampam jornais e telejornais por todo o mundo. O conflito entre árabes e judeus que está destruindo, além de cidades, famílias inteiras. E para essa prosa recebo Marcela Martins, vice-coordenadora discente do LabDH. Olá, Marcela, tudo bem? Olá, pessoal. E para falar sobre a Palestina, recebemos o mestre em Sociologia na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, bacharel em Ciências Sociais e graduando em Direito pela mesma universidade, membro da FFIPP Brasil, Rede Educacional por Direitos Humanos em Palestina e Israel, fez intercâmbio em Ramallah, na Palestina, em 2018, com estágio na ONG Ademer, espero que seja isso, Prisoner Support and Human Rights Association, Alexandre Nogueira Martins. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Prosa no LabDH e comece perguntando, onde surgiu o povo palestino? Muito obrigado pelo convite, João Alexandre, Marcela. É um prazer estar aqui com vocês. Desde que entrei em contato com a luta do povo palestino, tenho estado presente em mobilizações de solidariedade ao povo palestino e poder falar um pouco sobre a questão palestina com vocês e poder difundir as histórias que eu vi no tempo em que eu estive lá na Palestina, no que eu tenho me engajado desde então, é sempre um grande prazer para mim. Onde surgiu o povo palestino? O povo palestino, a gente pode pensar que é esse povo que há séculos tem existido, se reproduzido, constituído relações nesse território que está entre o Mar Mediterrâneo e o Rio Jordão. Esse território que hoje, em parte, é reconhecido internacionalmente como sendo Israel, e em parte como sendo territórios palestinos que estão sob ocupação, no caso da Cisjordânia, ou sob um cerco em que nada entra, nada sai, no caso da faixa de Gaza, a gente pode considerar que tudo isso é a Palestina histórica. E a demanda do povo palestino é uma Palestina que seja livre do rio ao mar, do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo. Há muito debate, isso aparece na mídia, inclusive, de um discurso sionista em relação aos palestinos, que, inclusive, muitas vezes nem chamam os palestinos de palestinos, tentam enquadrar eles sempre como árabes, como sendo parte, como se existisse um grande povo árabe do qual eles fizessem parte, e que eles poderiam, então, morar em outros lugares que não naquele território, que não naquele espaço, que é no qual as famílias deles, e gerações, habitavam. Pensar um povo palestino, então, é pensar esse território, é pensar uma luta para poder permanecer e poder seguir existindo e resistindo naquele espaço, e que tem sido profundamente atacada de hoje pensar desde ali dos anos 30 do século XX, mas com uma intensificação muito maior com o começo da Nakba, que é a catástrofe palestina, esse processo de limpeza étnica que vem de forma acentuada desde 1948, e que a gente tem visto com as recentes notícias que têm circulado, né, com os 11 dias de bombardeio em Gaza, como esse processo de limpeza étnica segue, e o processo de resistência palestina e de afirmação do direito de permanecer nesse território enquanto um povo também segue existindo. Vemos principalmente agora a questão entre os palestinos e os judeus, mas sabe-se onde iniciou essa disputa entre os dois povos? É importante a gente começar a pensar a questão entre palestinos e judeus israelenses sionistas como uma questão que é para além de uma mera disputa entre povos, ou de uma guerra, ou de um conflito. Quando a gente pensa que é um conflito, ou que é uma disputa, a gente tem que qualificar isso como sendo um conflito colonial, como sendo uma disputa colonial entre um povo que tem uma pretensão colonizadora e um povo que está tentando resistir à colonização e seguir produzindo formas de vida enquanto tem sido colonizado, assassinado, restringido.
violentado de múltiplas formas há pelo menos 70 anos. Sendo violentado por um Estado colonial há 70 anos, desde 1948. Essa questão colonial, ela surge, na verdade, antes de 48, se a gente for pensar num processo histórico em que o sionismo, que é uma corrente teórico-política que emerge em fins do século XIX entre judeus europeus para pensar e defender que deveria haver uma nação judaica, uma nação só para judeus, um Estado nacional que fosse só dos judeus, e que esse Estado deveria se localizar nesse território que era a Palestina histórica, e começa ali um processo de imigração para a Palestina. Vão comprando territórios e tal. Isso vai se acentuando ao longo do século XX, de uma maneira, e vão se formando, inclusive, milícias armadas de judeus sionistas nesse território, de modo que a primeira revolta que tem de palestinos contra o controle que crescia de judeus sionistas nesse território é dos anos 30. Há uma revolta ali, 1936, 1939, vários líderes palestinos são assassinados nesse processo, e pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, aumentam o fluxo imigratório de judeus para a Palestina. Em 47, 48, tem um movimento de fato, esses judeus que já eram um contingente significativo ali, mas que não tinham a maior parte do território, empreendem uma guerra colonial contra os palestinos, destroem mais de 800 vilas palestinas, e desde então tem seguido esse projeto de expulsão massiva dos palestinos, de destruição das suas formas de existência ali. A gente pode pensar essa origem que tem a ver com esse projeto sionista de colonização, e as várias formas como isso vai se manifestando, vai tendo atualizações ao longo da história, em 1967, em contextos mais recentes, anos 80, nos anos 2000, agora, em 2021, e da parte dos palestinos é uma resistência para seguir existindo naquele espaço, ainda que sob bombardeios, sob expulsões, e sob várias formas de violência que são reconhecidas, muitas vezes, pelo direito internacional como ilegais, mas que, para as jurisdições israelenses, são legais, estão dentro da norma, dos direitos que eles inventaram para si mesmos, os judeus sionistas, como se todo aquele território fosse deles, e somente deles. O plano de partilha da Palestina, exatamente daquilo que restava da Palestina, pois uma parte já havia sido separada para constituir a Transjordânia em 1922, foi um plano aprovado em 29 de novembro de 47 pela Assembleia Geral das Nações Unidas através da Resolução 181, e teve a criação do Estado de Israel, né, com 53% da parte da terra aos judeus e 47% da terra aos árabes, sendo que Belém e Jerusalém no início teriam um controle internacional, e Jerusalém continua até hoje com controle internacional. Podemos falar que esse controle internacional dessas cidades, que são consideradas sagradas para ambos os povos, pode ser considerado um motivo para esse constante conflito, porque nós vemos aí a disputa dentro de Jerusalém, uma parte é sagrada para os árabes, outra parte é sagrada para os cristãos, outra parte é sagrada para os judeus, e isso pode gerar um conflito principalmente entre esses dois povos? Várias questões aí. Vou começar primeiro com Jerusalém não está sob controle internacional. Jerusalém está ocupada por Israel. Inclusive, acho importante aqui colocar que a parte ocidental de Jerusalém está ocupada por Israel desde 48, e a parte oriental de Jerusalém está ocupada por Israel desde 67, após a Guerra dos 6 Dias. E, pelo direito israelense, foi anexada Jerusalém. Para os israelenses, Jerusalém é a capital do Estado de Israel. O parlamento israelense, por exemplo, fica em Jerusalém, ainda que, em termos de outras instituições e do desenvolvimento da centralidade econômica, por exemplo, há uma certa rivalidade com Tel Aviv, que é uma outra cidade israelense. Foi uma cidade, inclusive, construída ali do zero pelos sionistas, ao lado de um porto histórico palestino de Jaffa. Então, primeiro é isso, não tem esse controle internacional, inclusive desde 48 não tem essa forma de controle, ainda que tivesse no plano, o que os israelenses sionistas fizeram foi tomar para si Jerusalém e seguir uma expulsão de palestinos dali. Segunda coisa, Jerusalém
central para esses povos, não somente por questões religiosas, também por questões políticas históricas da centralidade que tem aquela cidade para diversas formas de vida, enfim, para a cultura palestina, Jerusalém era central para diversos eventos. Claro que a religiosidade é parte dessa vida cultural, dessa vida social, mas não se reduz somente a isso. E Jerusalém é sagrada para vários árabes que são religiosos, não só por conta da Al-Aqsa, que é a mesquita que tem um domo dourado, que em várias fotos de Jerusalém a gente reconhece de longe, essa é uma foto de Jerusalém, tem aquele domo, aquela cúpula dourada, porque aqueles que têm esse lugar como sagrado são os palestinos que são muçulmanos e que praticam essa religião. Enquanto a gente tem vários palestinos que são cristãos também. E que aí vão ter como lugar sagrado, por exemplo, o Santo Sepulcro, que se encontra em Jerusalém. Acho isso importante, porque várias vezes na mídia a gente ouve aqui como se todos os árabes fossem muçulmanos, como se não houvessem árabes de outras religiões, inclusive árabes sem religião. Quando árabe é sobre, né, um povo, inclusive é uma denominação que vem do processo do colonialismo, de olhar para os povos que existiam em uma certa região do mundo e falar, olha ali os árabes, e vai se colocando como se todos fossem muçulmanos, quando, enfim, há uma diversidade maior. Jerusalém é central nessa disputa colonial porque o direito eu falei que os israelenses colocam Jerusalém como a sua capital. Os palestinos também colocam Jerusalém como a sua capital. Só que ao contrário dos israelenses, que têm se apoderado de Jerusalém, expulsado os palestinos de lá, tem um processo de expulsando bairros e bairros inteiros de palestinos dali, e tornando a vida impossível, praticamente, para os palestinos que habitam Jerusalém, os palestinos eles têm sido cada vez mais, expulsos dali. Eles não têm conseguido reivindicar um direito àquele território, a essa cidade que é central para a sociedade palestina. Acho importante dizer que vários dos palestinos que estão em Jerusalém Oriental, como por exemplo no bairro de Sheikh Jarrah, em outros bairros da Jerusalém Oriental, são palestinos que já são refugiados de 1948, que moravam em vilas que foram destruídas em 48 por Israel, que são refugiados de 48, e uma grande parte dos refugiados estão ainda na Palestina histórica, só que foram deslocados e estão em algum outro lugar. De Sheikh Jarrah, que é esse bairro em que se falou muito nas últimas semanas, eles foram realocados ali para essas casas em Jerusalém Oriental, perto da cidade histórica de Jerusalém, da Cidade Velha, que é uma cidade onde tem esses monumentos sagrados, e nesse bairro eles foram realocados por um acordo entre a ONU e a Jordânia, nesse período entre 48 e 67, em que a Jordânia tinha domínio da Cisjordânia. E aí foram realocados ali com uma promessa de ter uma escritura para essas casas depois. Essa escritura acabou não sendo concretizada pela Jordânia e pela ONU. E o que aconteceu foi que, depois de Israel, em 67, ter anexado, ter ocupado, e décadas depois, anexado Jerusalém Oriental, alguns colonos judeus têm ido para as cortes israelenses reivindicar que, na verdade, eles teriam propriedade daquele bairro, daquelas casas, teriam escritura supostamente no século XIX em relação a isso, e depois de décadas indo para cortes reivindicando isso, teve nesse ano uma decisão favorável a esses colonos judeus de que eles supostamente teriam algum direito sobre essas casas, nas quais a ONU e a Jordânia realocaram refugiados palestinos. E aí, enfim, mais uma vez um processo de destruição de casas, de expulsão, de não poder seguir vivendo ali. Um outro adendo que é importante colocar, que enquanto os judeus israelenses que moram em Jerusalém são cidadãos de Israel, e são nacionais de Israel, então tem todos os direitos de um cidadão, de um nacional, de um cidadão israelense, de um nacional judeu, porque há direitos que são distintos para aqueles que habitam em Israel. Os palestinos que moram em Israel fora de Jerusalém, eles são cidadãos israelenses, mas eles não são nacionais judeus. Então, vários direitos são negados para eles. Tem uma organização palestina chamada Adala, que em árabe quer dizer justiça, que faz um mapeamento absurdo, assim, de diversas leis que configuram o apartheid dentro do Estado de Israel, supostamente uma democracia no Oriente Médio, que além de promover genocídio, ocupação colonial e tudo mais, também promove um apartheid aberto em relação
aos próprios palestinos que vivem no mesmo território ali, para além dos palestinos que estão em Gaza, sob bombardeio e cerco, e dos que estão na Cisjordânia sob uma ocupação militar. Enfim, tem os judeus israelenses que moram em Jerusalém, e que vão ser cidadãos nacionais, cidadãos israelenses, nacionais judeus, mas aos palestinos que moram em Jerusalém. E esses não têm cidadania. Eles apenas têm uma autorização de residência, que pode ser revogada por Israel se eles não seguirem determinados critérios. Eles não são cidadãos nem de um suposto Estado palestino, que, enfim, a gente pode até conversar disso depois, nem desse Estado colonial israelense. Eles têm uma condição muito precária para poder seguir existindo ali, uma autorização como se eles fossem estrangeiros, que estão só com uma autorização temporária de existir numa cidade na qual eles e as antigas gerações deles nasceram, cresceram, fizeram família, trabalharam, amaram, viveram, e têm sido constantemente violados desde essa ocupação colonial. Acho que consegui responder com um quadro assim, de elementos que perpassam o que acontece em Jerusalém. Algumas agências internacionais colocam que o último conflito com Israel fortaleceu a identidade palestina. Inclusive, foi visto manifestações por grandes metrópoles mundiais. O que isso realmente significa? Tem duas coisas aí nessa pergunta. Uma é o processo de solidariedade internacional à Palestina, que, de fato, houve atos massivos. Se a gente olhar para Nova York, para Londres, para algumas outras cidades na Europa, em solidariedade à Palestina, o que é maravilhoso, necessário. Acho que boa parte da resistência vem da sociedade civil organizada, de movimentos sociais em diversos lugares do mundo, se levantando contra o genocídio do povo palestino e contra outras formas de genocídio ao redor do mundo. E uma ação dessas, inclusive, que foi muito interessante, foi de os trabalhadores italianos que se recusaram a colocar armas dentro de um navio que iria para Israel, essas armas para seguir matando os palestinos. Acho que essas demonstrações são muito interessantes e estão para além da questão da identidade, né, de se identificar ou não com a identidade palestina, que acho que a mobilização de bandeiras palestinas e desses signos para prestar uma solidariedade de trabalhadores ao redor do mundo contra um processo colonial de genocídio, que a gente também vê em vários outros lugares, como aqui no Brasil, o processo colonial segue, os processos de genocídio seguem se atualizando e também sendo necessários a gente lutar contra, inclusive várias armas israelenses que matam palestinos lá são vendidas para o governo brasileiro aqui e promovem o genocídio da população negra e periférica aqui também, enfim, várias conexões, solidariedade internacional. Quando a gente pensa lá na Palestina histórica, o que tem acontecido nesses últimos tempos, né, nesse último mês, em que a gente teve dias de resistência em Jerusalém, depois a gente teve 11 dias de bombardeio em Gaza e de múltiplas formas de resistência articulando, teve uma greve geral que aconteceu, tanto na Cisjordânia, em Gaza, quanto em cidades da Palestina, ocupada em 48, né, hoje reconhecida internacionalmente como Israel, e formas de resistência múltiplas foram sendo organizadas por diversos setores da sociedade palestina, que vão dando um basta, que vão colocando que não tem como seguir da maneira como tem se seguido, com tantas violações, com tantos desaforos e violências cotidianas, que viver sob essa ocupação, que viver sob esse apartheid implicam na vida cotidiana deles. Isso, com certeza, eu tenho visto palestinos falando como uma mobilização que tem se arranjado de uma maneira que há algum tempo não se via, desse modo tão espraiado na sociedade palestina. Diferentes camadas, diferentes grupos palestinos, alguns mais grupos mais liberais, mais ligados a profissões liberais e tal, outros mais religiosos, uma juventude que tem tido seus espaços de sociabilidade, como o Portão de Damasco, na cidade de Jerusalém, restringidos, e que a partir de uma composição de diferentes setores da cidade palestina, inclusive, por exemplo, a resistência em Gaza, apareceu muito na mídia como Hamas, o Hamas, quando na verdade foram uma frente ampla de diferentes partidos e agrupamentos políticos em Gaza que falaram, não basta, não tem como seguir com Israel fazendo o que eles estão fazendo, a gente tem que aqui conseguir resistir de alguma maneira, enfim, diversas estratégias, claro, disputas entre quais estratégias de resistência a serem articuladas. A identidade palestina
parece seguir forte entre os palestinos, assim como seguiu nas últimas décadas, sem seguir se contando a história da identidade palestina e sem seguir se resistindo, levantando as bandeiras palestinas e se contando as histórias de resistência da Palestina, se a gente tivesse esse esforço cotidiano empreendido por esse povo e por gerações e por algumas gerações, né, que já vivem nisso, Israel poderia ter conseguido promover essa limpeza étnica, inclusive do próprio modo de pensar quem são essas pessoas, o que as ligam àquele território. Falar de identidade palestina, ter solidariedade internacional e acompanhar as formas como essas mobilizações ocorrem no território é um modo de agir contra o processo de limpeza étnica, que é também cultural, além de ser um processo brutal fisicamente, de expulsão, de assassinatos e muito sangue que corre nesse processo. E existe uma ideologia, né, que já foi bem comentada aqui, que é o sionismo, que é uma ideologia política racista que defende o etno-estado judaico construído em terras palestinas. E essa ideologia é anti-palestina porque só é viável através de uma limpeza e de um desenraizamento constante do povo palestino, como você já comentou em outras perguntas. E isso é uma clara evidência da negação dos direitos humanos ao povo palestino, e podemos falar também que é o descumprimento do que foi acordado na ONU em 47? Então, dois elementos. O sionismo, ele nasce em discussões entre judeus nacionalistas no fim do século XIX, na Europa, e há debates nos primeiros encontros sionistas sobre onde que seria esse território no qual se construiu um Estado só para judeus. Chegaram a cogitar outros territórios, como Madagascar, o sul da Argentina, e acabaram escolhendo o território palestino por ter uma justificativa ligada com a religião judaica para imigração de judeus de diferentes partes do mundo para aquele território, para ocupação e colonização. Então é importante a gente começar entendendo que o sionismo é uma ideia de Estado só para judeus que não é contra palestinos especificamente. É contra palestinos porque foi naquele território que historicamente se desenvolveu esse Estado colonial sionista. Mas se tivesse se desenvolvido em qualquer outro território, a população que ali estivesse seria dizimada, como os palestinos têm sido dizimados. E quando a gente fala das violações de direitos humanos em relação ao acordo em 47 da ONU, não teve um acordo que foi aceito em 47 pela ONU, porque o acordo de partilha que foi feito ali, que foi proposto pela ONU, pelas potências ocidentais, foi um acordo que falava, olha, os palestinos estão aqui na maioria absoluta do território, eles são a maioria absoluta da população, mas a gente vai dar aqui metade das terras para os judeus. E a gente vai, inclusive, dividir no meio o território do povo palestino, uma parte para um lado, outra parte para o outro, o Estado aqui deu com uma grande parte, né, no meio disso. E daí os palestinos recusaram. E não teve os israelenses firmando exatamente um acordo ali na ONU, início em 47. O que tem aqui, depois de ter tido o começo da Nakba, o começo dessa catástrofe de limpeza étnica 48, teve um momento que teve um cessar-fogo, teve um armistício ali, em que o Egito, junto com os palestinos que tinham se refugiado em Gaza, que a maior parte dos que estão em Gaza, na faixa de Gaza, são palestinos refugiados de 48, que já são deslocados, porque ali é deserto, inclusive, não tinha essa grande população vivendo nessa parte do deserto, antes desse processo colonial. Há uma estabilização de fronteiras em 48, com o Egito ali nesse território faixa de Gaza, e a Jordânia na Cisjordânia. E aí se estabelece uma linha verde do que seriam os territórios palestinos, que é basicamente o que Israel não conseguiu tomar em 48, 49, o que os palestinos e alguns estados árabes aliados naquele momento conseguiram segurar. Essa linha tem sido violada desde 67, e desde 67 é uma ocupação ilegal, o que Israel faz na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental e na faixa de Gaza, assim como uma ocupação ilegal que ele faz nas colinas de Golã, que é o território sírio que ele ocupou em 67. Mas assim, a quantidade de violações que Israel faz a resoluções da ONU, a diversos tratados, mas assim, a diversas resoluções da ONU que são contra, que são denúncias contra as violações que Israel promove, de diversas e diversas maneiras, nesse processo colonial que ele segue
promovendo. Ele não cumpre com nenhuma norma internacional em relação ao que um Estado ocupante deveria fornecer para aquele povo que está sob sua ocupação. É, inclusive, muito frustrante seguir vendo como o direito nacional tem desempenhado um papel muito ínfimo na transformação dos horizontes do que tem acontecido ali. Porque, enfim, violar direitos humanos, desde que o Estado de Israel se constituiu em 48, ele viola sistematicamente. E ele não tem sido parado, ele tem sido muito incentivado por grande parte dos estados que compõem as Nações Unidas e outras organizações transnacionais. Bom, Israel, por outro lado, ele entende que a terra ocupada pela Palestina é de direito deles, com explicação bíblica sendo a terra prometida, descrita em termos de extensão territorial, como indo do rio do Egito ao rio Eufrates, o que hoje compreenderia os territórios do Estado de Israel, Palestina, Cisjordânia, Jordânia Ocidental, sul da Síria e sul do Líbano. A Palestina é um Estado não reconhecido oficialmente, e a guerra entre os povos e o uso de violência pelo povo árabe, que inclusive iniciaram os combates com o uso de foguetes e de armamento ainda mais letal, também não é uma negação aos direitos humanos, é o descumprimento do que foi acordado em 1947? Então, partindo de que não teve o acordo de 47, na verdade ele foi recusado, né? Não teve um acordo de fato ali. Teve outros acordos, eu acabei falando só, né, de resoluções da ONU, mas teve acordos que foram formulados entre representantes dos palestinos e representantes dos israelenses sionistas, como os acordos de Oslo, por exemplo, dos anos 90, que no começo dos anos 90, no contexto de ter tido uma grande revolta palestina nos anos 80, a primeira intifada, sentam-se ali o Yasser Arafat e o então primeiro-ministro israelense para ter negociações com o Bill Clinton ali, aparece, tem uma foto famosa desse encontro, né? E muito do que é negociado ali, na verdade, é rasgado, porque vários dos direitos fundamentais dos palestinos não são colocados em questão quando tem esses acordos, como, por exemplo, o direito de retorno dos refugiados palestinos. Isso nunca é reconhecido pelo Estado israelense, isso é fundamental para sequenciar os direitos humanos do povo palestino. Acho isso importante. Importante também colocar que, por exemplo, depois desse acordo, que se teve um aumento vertiginoso de ocupações ilegais, construção de assentamentos ilegais de judeus colonos na Cisjordânia. Enquanto era para a Cisjordânia, várias áreas dela ficarem sob controle dos palestinos, na verdade, o que Israel tem feito desde esse acordo é minar a cada dia a possibilidade de construção de algo que pudesse ser visto como um Estado palestino. Para o presidente desse suposto Estado palestino poder transitar entre duas cidades que estão sob sua jurisdição civil e militar, sob jurisdição da Autoridade Nacional Palestina, ele precisa pedir autorização para o exército israelense para ele poder passar, para ele não ficar parado num checkpoint, num posto de controle militar na estrada. Se isso não é uma violação absurda do que poderia ser um Estado autônomo, não sei o que seria, além da água ser controlada e distribuída por israelenses, além, enfim, das constantes expulsões, das incursões que o exército israelense pode fazer em cidades que são supostamente reconhecidas como sob controle palestino para prender gente, para, enfim, fazer as maiores violações possíveis. Um outro ponto que acho importante trazer é que quando a gente pensa, e muitas vezes na mídia aparece como se os palestinos tivessem começado alguma violência ali, ao, por exemplo, essa frente em Gaza ter dado um ultimato para Israel de, olha, se você seguir invadindo a mesquita, batendo nas pessoas, expulsando elas de lá e jogando bomba nesses dias aqui do Ramadã, nesse lugar sagrado, desrespeitando dessa maneira o povo palestino, e para além do povo palestino, desrespeitando os muçulmanos de qualquer outro lugar do mundo, a gente vai jogar aí um negócio. A gente vai jogar aí um míssil. Ao colocar isso, eles não estão começando uma violência, eles estão tentando produzir uma resposta num contexto, numa história de conflito colonial em que eles têm sido sufocados e massacrados há décadas. Essa resposta a gente pode questionar em termos de
quanto de apoio ela tem à sociedade palestina, de quanto de efeito que ela pode produzir, que efeitos positivos, que efeitos negativos, mas ela é uma resposta produzida no meio de um conflito colonial que, inclusive, pensando naqueles que habitam a faixa de Gaza, eles são desde 2007 sob um cerco absurdo, em que Israel controla absolutamente tudo que pode entrar ali. Então, é tipo medicamentos, materiais para construir qualquer prédio, tudo isso é confiscado por Israel, é negado e tal. Inclusive, eu estava vendo uma matéria ontem sobre um palestino de Gaza que estava contando sobre como ele tinha um sonho de ter uma empresa que pudesse construir assim, alguns insumos para hospitais em Gaza, e aí, não podia entrar várias das máquinas que precisaria para a construção desses insumos. Aí ele pensou, depois de pesquisar assim um tanto, que ele poderia ter uma impressora 3D e imprimir, porque a impressora 3D vai imprimir, né, peças a partir do plástico e tal, imprimir esse material. Só que também não podia entrar uma impressora 3D ali, então ele teve que aprender a construir uma impressora 3D dentro de Gaza, porque não ia ter como entrar. E aí ele estava conseguindo há 2 anos, tinha construído, tinha a empresinha dele ali, tinha empresa pequena, né? Falei empresinha, mas era só porque era uma empresa pequena. Para construir esses materiais. E o que aconteceu com esses bombardeios? 11 dias sob bombardeio israelense. O prédio onde estava a empresa dele foi destruído. Essa máquina foi destruída. As notações que tinham em torno de como produzir essa máquina foram destruídas e ele tem recomeçado praticamente do zero agora. São várias formas de ir resistindo que vão sendo minadas e vão tornando a vida cada vez mais insuportável nesse território. Não só no território de Gaza, em todo esse território de apartheid, mas o exemplo de Gaza, para mim, é, assim, gritante. A ONU, inclusive, se não me engano, tem um relatório dela em que aponta um horizonte de que a vida não seria mais possível de existir em Gaza dentro, assim, dos próximos anos. Acho que a gente já está, inclusive, num momento, ou se já passou até, porque eu não lembro se era 2020 ou 2022, em que a vida não seria mais possível de existir naquele lugar. Acho que, enfim, quando a vida está nesse grau ameaçada de existência coletivamente, qualquer resposta a isso, tentativa de seguir existindo e respirando, e mostrando para o poder colonial que a vida segue e que eles são sujeitos políticos históricos que vão, sim, seguir existindo, é válida nesse contexto. E acho que é só a partir da crítica à violência colonial que a gente pode pensar sobre como discutir direitos humanos, como discutir estratégias e resistência ali. Alexandre Nogueira Martins, muito obrigado por aceitar o nosso convite de prosear sobre um assunto tão importante e relevante e que está acontecendo nesse momento, né? Está estampado em todos os telejornais, páginas de notícia, sendo discutido nas redes sociais, e eu acho que é importante a gente abrir esse espaço também para discussão aqui dentro do laboratório. Muito obrigado, João Alexandre, foi um prazer estar aqui com vocês. Queria fazer um convite a todo mundo que ouvir aqui para seguir acompanhando o que tem acontecido na Palestina, e mais do que acompanhando e buscando se informar a partir de mídias produzidas pelos palestinos, mas também por grupos de pesquisas aqui no Brasil, que estão em várias universidades públicas, produzindo conhecimento sobre o palestino e interlocução com eles. Mas, para além disso, de acompanhar, vocês fizeram um convite para o engajamento coletivo em solidariedade ao povo palestino. Agora houve um cessar-fogo entre a faixa de Gaza e Israel, mas algo que tem aparecido em várias manifestações, né, desde então, é que esse cessar-fogo não é da crítica e da luta contra o colonialismo israelense. Há um movimento internacional de solidariedade forte chamado BDS, Boicote, Desinvestimento e Sanções, que tem suas raízes nas estratégias utilizadas contra o apartheid na África do Sul, que busca, a partir de promover que diversas instituições, estatais e não estatais, boicotem, não mais invistam e apliquem sanções e embargos a Israel, que a partir disso se pressione para pelo menos 3 medidas de respeito aos direitos humanos e à vida do povo palestino. O direito de retorno, se refugiados palestinos seja respeitado, que seja posto um fim à ocupação militar israelense na Cisjordânia e em Gaza, e que não existam mais leis e normas discriminatórias entre israelenses judeus e israelenses palestinos nesse território. Que esse apartheid possa chegar um dia ao fim,
depende de muitos fatores, e de muita resistência, e de muita luta coletiva, internacional, em solidariedade, que a gente possa se inspirar no que aqueles italianos se recusaram a colocar as armas para mandar para Israel, e a gente possa também ter ações nos diversos lugares onde a gente ocupa e circula em solidariedade aos palestinos, contra o genocídio do povo palestino, contra o genocídio dos povos indígenas no Brasil e contra o genocídio da população negra e periférica aqui também. Todas essas lutas precisam estar conectadas, e muitas vezes estão conectadas, porque os poderes coloniais e as formas de promoção desses genocídios seguem muito bem conectados, né, como a gente sabe. É sempre um prazer estar falando aqui com vocês. Muito obrigado a todo mundo que ouviu também até aqui. Marcela, também para você, nosso muito obrigado por participar dessa prosa tão interessante. Muito obrigada, pessoal. E para você que nos ouviu nas plataformas de áudio, essa entrevista completa está também no nosso canal do YouTube, só você procurar Laboratório de Direitos Humanos da UFO e vai ter lá no nosso canal essa entrevista completa. Fique bem e até o próximo episódio.